Abra sua Bíblia comigo, Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 14. Para que nós possamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Ao encontrar, se coloque de pé. Hebreus, capítulo 12, versículo de número 14. Irmãos, só ressaltando isso aí, eu estou aqui com os irmãos, mas como você pode ver aí, os meus sintomas de gripe já são quase zero, por isso que eu estou aqui, amém? Se eu tivesse como eu estava ontem, eu não viria aqui hoje, mas eu vim porque já estou me sentindo melhor, não vou ficar tossindo aqui nos irmãos, nem espirrando nos irmãos não, amém? Digo isso porque, se tiver um sintoma de gripe, o certo é ficar em casa, não é vir, né? Hebreus capítulo 12, versículo de número 14. Amém? Procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidai que ninguém se prive da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brote e vos perturbe, contaminando a muitos. Nem haja algum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Versículo de número 14, procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pai, esta é a tua palavra que foi lida, foi ministrada, vai ser ministrada aos nossos corações. A minha oração é para que o teu Espírito Santo, Deus, possa falar conosco aqui nessa noite. Que nós possamos, ó Pai, desfrutar da Tua palavra sobre nossas vidas, que nós venhamos Te conhecer um pouco mais através da Tua palavra, e que não sejam minhas as palavras proferidas aqui, mas que seja do Teu Santo Espírito ao coração dos Teus servos. É o que nós oramos ao Senhor nessa noite, para que o Teu nome seja santificado através desta mensagem, ó Pai. Nós sabemos que a nossa vinda aqui não é uma vinda em vão, nós não estamos aqui à toa. O Senhor tem propósito, talvez o Senhor já até cumpriu algum propósito seu durante o louvor, durante as canções que nós cantamos. Se ainda não, nós sabemos que se cumprirá através da Tua palavra, através da oração. Por isso, Deus, eu oro para que a Tua graça, eu oro para que o Teu amor mais uma vez seja manifesto no nosso meio. Eu oro, Deus, por esta igreja, eu oro pelas pessoas que nos acompanham de suas casas, pelas pessoas que vão assistir talvez essa mensagem futuramente. Eu oro, Deus, para que a Tua graça seja manifesta sobre nossas vidas. Eu oro, Deus, sobretudo por almas, para que, Deus, essas cadeiras que hoje estão vazias, amanhã possam estar cheias, não de pessoas desanimadas, não é o nosso caso, não de pessoas que não querem a Tua presença, o que não é o nosso caso também, mas que essas cadeiras possam estar cheias de pessoas sedentas pelo Teu poder, sedentas pela Tua graça, como nós estamos aqui nessa noite, Deus. Nós largamos o conforto do nosso lar, deixamos o conforto da nossa casa, abrimos mão de muitas coisas, às vezes de filhos enfermos, de problemas que precisam ser resolvidos em casa, abrimos mão para estarmos aqui, servindo ao Senhor com alegria. Faz com que mais pessoas tenham esse desejo de estar na Tua presença, de estar na Tua casa, com a sede que nós estamos na Tua casa aqui hoje, Pai. Eu oro para que o Senhor nos dê almas, ó Pai. Nesse ano de 2021 eu quero orar para que o Senhor nos leve aos cativos, nos leve aos perdidos. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor levante a Igreja Batista Nacional Atos em Lagoa da Prata como uma igreja que evangeliza, que ganha almas ao Senhor. Pai, nos dê almas, nos dê vidas, ó Pai, aqui neste lugar. É o que eu oro ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar, meu irmão. Hebreus 12, 14. A partir do versículo que nós lemos, é um dos textos do apóstolo Paulo. O apóstolo, citando o apóstolo Paulo aqui como autor de Hebreus, não é. Muito provavelmente quem escreveu Hebreus foi Apolo, um dos professores de Paulo, embora a autoria da carta não seja atribuída diretamente a ele por não se identificar, na carta. Alguns teólogos concordam que Apolo tenha escrevido a carta aí aos Hebreus,
e o aprendizado de Paulo muito provavelmente tem suas raízes também em Apolo. E é importante ressaltar que todos os discípulos, todos os apóstolos que foram escrever cartas no Novo Testamento, era uma oportunidade única que eles estavam tendo de deixar para a igreja algumas recomendações. Então, assim, para nós hoje, as cartas são, entre aspas, os livros, né, que nós chamamos de carta. Às vezes gera até uma confusão na nossa mente, porque para nós, dentro da nossa cultura, é muito grande para ser uma carta, né? Porque na nossa cultura uma carta ocupa 1, 2 folhas, algumas extrapolam, mas na maioria é isso aí, né? E é muito pequeno para ser um livro, né? Então é muito grande, algumas, como Hebreus, por exemplo, é muito grande para ser uma carta, e é muito pequeno para ser considerado um livro. Então, assim, quando os apóstolos estão escrevendo essas cartas às igrejas, era uma oportunidade única que eles estavam tendo de deixar as recomendações que eles estavam recebendo do Espírito Santo de Deus às igrejas, tanto do seu tempo, quanto a igreja que ainda viria, né? Então é uma oportunidade única. Dentro dessa oportunidade que eles estavam tendo de escrever, mesmo sem saber que futuramente isso se tornaria a Bíblia, eles não sabiam que estava escrevendo a Bíblia, né? Mas sabiam que essas cartas iriam circular entre as igrejas do seu tempo e das que viriam, né, da igreja no seu desenvolver. Eles tentaram colocar de forma objetiva a maior quantidade de conselhos possíveis dentro de sua carta. Embora o apóstolo Paulo tenha dedicado alguns versículos para citar nomes, para elogiar pessoas, para contar acontecimentos, 90% de todas as cartas, elas têm esse objetivo real e verdadeiro de deixar a maior quantidade de conselhos, de orientações, para que a igreja aprendesse a servir a Deus. Isso é um fator tão importante que 70% da teologia da igreja, daquilo que a igreja estuda, 70% do que a igreja acredita, não está baseado nos evangelhos, estão baseados nas cartas, e principalmente nas cartas paulinas. Por quê? Foram esses discípulos que receberam, após o treinamento do próprio Senhor para eles, né? Eles que receberam do Espírito Santo de Deus a orientação para a vida cristã. Então, por isso que na hora que você vai lendo as cartas, vão sendo dados ali vários conselhos, às vezes um após outro, para que nós hoje tivéssemos a oportunidade de meditar neles. É claro que a gente gostaria que o escritor da carta de Hebreus escrevesse assim: segui a paz com todos, e explicasse o que era essa paz com todos, né? E a santificação, e explicasse o que era santificação. Mas a oportunidade ali era única. Eles não teriam outra oportunidade de poder falar tudo aquilo que a igreja precisava saber. Então eles deram conselhos aleatórios. Você pega lá Tessalonicenses capítulo 5, o apóstolo Paulo se despedindo da igreja, e se eu não me engano, são quase 50 conselhos em meio capítulo. Então assim, por quê? Porque ele precisava falar tudo o que a igreja precisava seguir, ele não podia perder a oportunidade daquilo que ele estava fazendo. O mesmo acontece com o autor de Hebreus, com o escritor de Hebreus, nos dando a oportunidade hoje de parar para refletir. Embora a gente queria que ele mesmo estivesse fazendo isso, hoje, movidos pelo Espírito Santo de Deus, nós podemos refletir nesses textos. E eu separei esse versículo, o versículo de número 14, do capítulo 12 de Hebreus, para a gente poder ter aqui uma breve reflexão dentro desse versículo. E aproveitar, né, essa oportunidade que o apóstolo nos deu, deixando esses conselhos, para que nós possamos dar continuidade à nossa caminhada cristã.
Às vezes eu tento falar muito a respeito desse assunto, sabe por quê? Existem momentos que eu olho para algumas determinadas situações e eu percebo que algumas pessoas, seja da nossa igreja, de outra igreja, que se converteu ao Senhor, muitas pessoas não sabem o que elas precisam fazer agora que se converteram. E para a gente poder aprender a fazer aquilo que nós devemos fazer depois que nos convertemos, né, nós temos que seguir esses conselhos. Né? Esses conselhos precisam estar latentes aí na nossa vida e no nosso coração. É a pergunta que nós sempre precisamos nos fazer. Qual é o meu papel enquanto cristão, do dia que eu aceitei Jesus até o dia que Ele voltar? Tem um meio termo, né? Você aceitou Jesus e seu nome foi escrito no livro da vida. O que você vai fazer agora? Agora você vai esperar Ele voltar para buscar a igreja. A gente simplifica a caminhada cristã nisso aí, irmãos. É só isso. O Senhor te chamou, te escolheu, escreveu o seu nome no livro da vida, te separou para Ele. E enquanto Ele não volta, né, nós temos esse meio termo. O que é esse meio termo? Será que esse meio termo é apenas um tempo onde nós apenas reclamamos daquilo que Deus não faz por nós? Será que esse meio termo, nós vivemos pensando que esse meio termo seria fácil? Que esse meio termo seria fácil de ser praticado? Seria só bonança? Seria só um meio termo de paz? Né? Então, parece que às vezes nós fechamos os nossos olhos para algumas falas até do próprio Senhor Jesus, quando disse aos seus seguidores que estreito era o caminho, que haviam barreiras, dificuldades, espinhos durante essa caminhada, pedras durante essa caminhada, que haveriam dificuldades. Então, será que esse meio termo é um tempo que nós vamos ter que viver apenas sendo abençoados e nunca enfrentarmos nada de negativo? Claro que não, né? Esse meio termo é o que nós chamamos de jornada cristã. Esse meio termo é o que nós chamamos de vida cristã. Nós vamos precisar desenvolver uma vida cristã desde o dia que nós aceitamos Jesus até o dia que Ele voltar para buscar a mim e a você, né? Esse meio termo, então, nós chamamos de jornada cristã, a nossa caminhada cristã. Apóstolo Paulo mencionou como peregrinos e forasteiros desta terra. O objetivo a qual você nasceu já se cumpriu lá no dia que você aceitou Jesus, porque o Senhor te separou. Agora, meu irmão, você precisa viver uma vida cristã, aguardando a vinda do seu Senhor. E essa vida cristã, ela não pode ser vivida de acordo com a sua vontade, nem de acordo com a minha vontade. Ela precisa ser vivida de acordo com a vontade bíblica pré-estabelecida para nós. Irmãos, existem 1 milhão de coisas que nós devemos saber para vivermos essa vida cristã de forma plena. Vai ter 1 milhão de coisas. Hoje aqui eu quero mencionar, eu vou passar por cima de uma e ressaltar uma outra. Então nós vamos ver aqui 2 ações. Entre tantas mencionadas por todos os discípulos, por todos os apóstolos, por Paulo, por Apolo, por Tiago, por Judas, por Pedro, por João, pelo próprio Senhor Jesus nos evangelhos. Nós vamos mencionar aqui 2 apenas. Mas eu preciso entender que essa vida cristã, que eu me ingressei nela, ela precisa ser desenvolvida e ela precisa ser praticada. Você não tem que viver como que se você não fosse servo do Senhor. Você precisa viver como eleito, como chamado de Deus. Você já parou para pensar no privilégio que você tem? Deus poderia ter escolhido, Deus poderia ter chamado pessoas muito melhores do que você. Deus poderia ter chamado pessoas mais capazes do que eu e você.
Deus poderia ter chamado pessoas mais bonitas do que eu e você, melhores do que eu e você em todos os aspectos. Mas não, Ele nos escolheu, Ele te escolheu para viver esse momento, Ele te separou. Você consegue perceber a grandeza de ter o seu nome escrito no livro da vida? Que quando se fizer chamada, talvez os nomes mais poderosos do mundo não estarão lá, mas o seu vai estar. Isso é um privilégio muito grande, irmãos. Eu não posso viver como se eu não fizesse parte disto. Nós precisamos acordar para o nosso tempo e compreender que fomos separados por Deus para vivermos a nossa vida cristã. E eu não posso viver como se eu não fizesse parte disso. Você faz parte da vida cristã. O que eu estou pregando aqui não é para outra pessoa, é para mim. É para você. Deus te chamou. Deus te escolheu. O Senhor te separou. Em alguns momentos, Ele vai fazer você comer o melhor dessa terra. Em alguns momentos, Ele vai abrir a janela dos céus e vai derramar bênção sem medida sobre a sua vida. Em alguns outros momentos, Ele vai ver se você serve a Ele só porque Ele te abençoa, né? E aí Ele vai fechar o céu um pouquinho, né? Aí Ele vai mandar uma enfermidadezinha, deixa eu ver se você me serve mesmo. E depois Ele vai tirar. E quando Ele tira e te abençoa, a bênção é maior do que quando Ele tirou, né? Então, essa é a nossa vida cristã, e nós não podemos viver como se isso não existisse. Nesse texto que nós lemos, para mim nós temos duas ações, duas palavrinhas que nos chamam a atenção dentro desse versículo, que são fundamentais para essa vida cristã. Primeiro, a paz com todos, né? O texto diz, segui a paz com todos. Há um ponto aqui, há uma vírgula, e aí o assunto encerra aqui. Porque a próxima característica que tem relacionado dentro dela uma condição, né, uma consequência, vamos dizer assim, não vale para a primeira, tá? Você já sabe o decorrer do versículo, você já sabe que sem santificação ninguém verá a Deus, né? Mas o ver a Deus está condicionado ao santificação, não ao seguir a paz com todos, né? O chave do nosso texto aqui é a santificação, nós vamos chegar lá. Mas não tem como eu deixar o seguir a paz com todos isolado aqui, né? Então, o apóstolo começou dizendo, seguir a paz com todos, né? Falando o quê? Da necessidade do amor entre uns aos outros, né? O segundo maior mandamento da lei, amai-vos uns aos outros, né? Como eu também vos amei, ou amai-vos uns aos outros como você ama você mesmo. Pega aí qualquer um dos dois textos bíblicos que você quiser. A necessidade de paz com todos é um fundamento bíblico. Isso que o apóstolo está falando aqui tem base lá em Mateus, capítulo 5, entre os versículos 1 e 12, no sermão da bem-aventurança, o próprio Senhor Jesus disse, bem-aventurados são os pacificadores, né? Bem-aventurados são os pacificadores. Então, ou seja, seguir a paz com todos e se tornar um pacificador, nós estamos falando da mesma coisa. A promoção da paz. O cristão, dentro da sua vida cristã, ele precisa entender a necessidade que ele tem de ser sempre o pacificador. Quando você vai no meio do ímpio, no meio do mundano, como que são as coisas? Pega um exemplo lá no seu local de trabalho e olha lá uma pessoa que não tem Deus. Aí ela pega uma fofoca, né? Aí ela joga a fofoca no ventilador, aí ela fala mal de um para o outro, fala mal do outro para um, não é assim? Isso, quem faz isso é o quê? É o ímpio, né? O ímpio faz isso. Onde que o crente fica? O crente precisa ser o pacificador, né? O mundo, quando ele olha para mim, ele precisa entender que em mim ele vai encontrar pacificação. Isso não é, eu não estou falando mim o pastor, eu estou falando mim o cristão, o crente. Todo cristão, ele precisa seguir sempre a paz, nunca a guerra.
Nós precisamos tentar promover a paz. Não estou falando de igreja não, estou falando relacionado ao ímpio lá fora mesmo. Com todos, diz o texto. Se tem uma briga na sua família, quem que vai chegar lá com a palavra de paz? É você. Isso é ser cristão, né? Você não vai chegar lá pondo fogo no negócio. Está lá sua família brigando porque o cunhado pegou dinheiro emprestado com o primo e não pagou. Aí, em vez de você chegar lá e falar assim, não, vamos tentar resolver aqui, divide o negócio para ele, vai te pagar a emprestação. Você chega lá e fala assim, não, ele é mal pagador mesmo, ele deve outro lugar lá, isso aí, briga mesmo. Não, o crente não assume essa postura. O crente assume a postura da paz, da pacificação. Tem um casal brigando, aí ele procura alguém que não tem Deus, né? Aí o que a pessoa que não tem Deus vai falar? Que sua mulher faz isso? Seu marido é assim? Larga porque está cheio aí, ó. Está cheio de mulher na rua, está cheio de homem na rua, arruma um melhor, você não precisa aguentar isso não, é assim que o ímpio faz, não é? E o cristão? Não, meu irmão, calma, vamos orar, vamos chamar o Espírito Santo aqui, vamos tentar consertar, alguém tem que ceder, né? Vamos perdoar esse negócio aqui, vamos tentar resolver esse problema. O papel do cristão é sempre o papel da paz, do seguir a paz com todos, vírgula, primeiro requisito, para não ficar ao vento. Agora o que mais me chama a atenção dentro desse versículo, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa fala é uma das falas com maior grau, na minha opinião, humilde opinião, com maior grau de responsabilidade de vida cristã na vida de alguém que serve a Deus. Ele condiciona, o apóstolo nessa frase, condiciona o ver Deus à santificação. Aí o assunto fica mais sério. Nós precisamos estudar mais a respeito de santificação, porque com o passar do tempo, alguns assuntos dentro da igreja, e no púlpito da igreja, no altar da igreja, algumas palavras que para nós eram chave até 15, 20 anos atrás, hoje se perderam, não é? Por exemplo, batismo no Espírito Santo, se perdeu. Volta de Cristo, as pessoas zombam da volta de Cristo. Tem crente que não acredita na vinda do Senhor, né? Há um tempo atrás aí, estava conversando com uma pessoa a respeito dessa pandemia, aí alguém falou assim, olha, não, mas já teve outras pandemias, né? Nesse último século foram 4, e Jesus não voltou nas outras pandemias. Ou seja, ele não está errado não, mas a fala propriamente dita é aquela fala assim, não, ele não voltou antes e não vai voltar agora. Eu tenho certeza, é uma fala assim, eu nem quero que ele volte. Aliás, eu acho que ele nem volta mais, né? Essa é mais ou menos, entre frases, é isso que a pessoa está querendo dizer. Por quê, irmãos? A igreja hoje não vive mais como que se Cristo fosse voltar. A volta de Cristo para nós é um conto da carochinha, e não é. A Bíblia fala sobre a iminente volta de Cristo, e nós vamos precisar estar preparados para ela. Então, volta de Cristo, batismo no Espírito Santo, perdão, amor, comunhão, unidade, santidade. São palavras, são termos que estão ficando ao vento dentro do nosso tempo. As nossas palavras hoje são proféticas, profecias, curas, milagres, sinais, maravilhas. Todos esses termos também são verdadeiros e são reais, mas eles não deveriam fazer com que nós venhamos esquecer os demais termos. Volta de Cristo, batismo no Espírito Santo, santidade. As mensagens sobre santificação são chatas. Falar sobre a vinda de Cristo é algo que não é atual.
E não se engane, não engane o seu coração, pelo amor de Deus. Do dia que aceitamos Jesus até o dia que Ele voltar, esse período que nós chamamos de jornada cristã, de vida cristã, nós vamos precisar nos apegar a todos esses termos, sem exceção. Sem exceção. E aqui nós temos um desses termos, esquecidos ao vento, santidade. Uma vergonha para nós, mas talvez nós não sabemos o que é santidade. Talvez você tenha uma ideia na sua mente do que é santidade, mas não conseguiria definir o que realmente é santificação. Sabe por quê? Mesmo que não seja, mesmo que nós não tenhamos noção do que queremos, não é? Mesmo que nós não saibamos o tamanho do que estamos pedindo, a grandeza, a maravilha, não é? Do que estamos pedindo, todos nós queremos ver a Deus. Dispensa até a pergunta, se eu falasse assim, quem quer ver a Deus? Todo mundo iria levantar a mão. É claro que a gente não sabe o tamanho disso, a dimensão que nós estamos orando, falando assim, eu quero te ver. Até porque também nós entendemos que podemos ver Deus de diversas maneiras. Podemos ver Deus como Moisés viu a Deus, por exemplo. Como João viu o Senhor Jesus, não é? Mas nós também vemos Deus quando Ele abre uma porta, amém? Quando Ele cura uma enfermidade, não é? Quando a situação é impossível, e aí ela se torna possível. Quando você olha para a condição e fala assim, não vai dar, e aí Deus vem e transforma, e age, você vê Deus, não é assim? Nós vemos Deus na solução de um problema, e Ele está lá mesmo. Talvez você está com algo ali para resolver e não consegue, aí você ora e você fala, Deus, me mostra o teu poder, e Deus vai lá e te encaminha aquilo. E faz talvez vir aquele dinheiro que você não esperava, e abre aquela porta que você não aguardava. Isso é ver Deus. Você concorda comigo que nós vemos Deus nessas coisas? Você vê Deus no plano dele sobre a sua vida. Você vê Deus na igreja, você vê Deus, se você quiser, com o coração aberto, você vê Deus no louvor. Você vê Deus falando com você na pregação. Você vê Deus numa canção, você vê Deus num aperto de mão, que agora não está podendo acontecer, né? Num abraço, que ainda não está podendo acontecer também, de um irmão na hora que você chega na igreja, um sorriso, não é? A gente vê Deus nessas coisas, ou não vê? Semana, Deus falou muito isso comigo. Terça-feira chegou um cliente lá, precisava levar o cliente em casa, e aí eu levei o cliente no carro dele, e na hora que eu entrei no carro dele, eu senti no meu coração assim, liga o som. Geralmente eu não ligo o som porque, ainda mais no estilo de carro que eu estava, assim, umas rodas grandonas, um carro rebaixado, né, um equipamento de som grandão. Precisa ligar o som desse negócio aqui, vai ter um rap bacana, um tunte-tunte, né? Então eu não vou ligar. E vi no meu coração assim, liga o som. Eu apertei o botão e liguei o som. E aí, estava cantando, estava um pendrive só com música evangélica. O carro era do irmão, né? Eu não sabia. E aí estava tocando assim, vai valer a pena mesmo. Irmãos, e eu confesso para os irmãos, não sou de esconder os meus questionamentos, não, porque sou homem, igual os irmãos, eu estava questionando algumas coisas, eu estava pensando assim, mas não é possível, está difícil, está complicado, me fala alguma coisa, tem que levar um cliente em casa, vou lá levar, não estava nem pensando, que liga o som, vai valer a pena. Irmãos, eu comecei a chorar, e o Espírito Santo começou a falar comigo assim, você precisa ver Deus nessas coisas. A gente vê Deus nessas coisas, irmãos. Talvez você está ali no seu dia atribulado, e aí você ouve uma frase, uma canção, um louvor, uma pregação, e aí Deus fala com você, porque é aí que a gente vê Deus dessas maneiras. A gente vê Deus na nossa comunhão, a gente precisa abrir os nossos olhos, para ver mais Deus no nosso meio. Mas, porém, no entanto,
Existe uma condição para isso acontecer. Isso em 99,999.999% vai precisar dessa condição. Eu vou deixar o 0,0000001, porque tem aquele momento que Deus é tão misericordioso e gracioso, que Ele vai te pegar pelo braço como filho, né? Como o pai tira o filho do erro, e vai falar para você assim, olha, vem cá que eu quero falar com você. Mas isso é só no 1%zinho final. Na maioria das vezes, dentro da nossa caminhada cristã, nós temos a possibilidade de ver Deus, mediante uma pequena condição: santidade. Talvez a gente está querendo ver Deus e não sabe como. Talvez a gente está querendo ver Deus e não sabe onde. Ou talvez nós não estamos conseguindo ver Deus. Sabe por quê? Porque termos como santidade estão julgados ao vento na nossa geração. Santidade, uma prática constante advinda da palavra santo, que quer dizer separado. Quer dizer que você se separou de alguma coisa para Deus. Isso é santificação, não é? Santidade Deus te dá. Santificação você escolhe. É quando você deixa de viver para este mundo e para este século e resolve viver uma vida dedicada a Deus. Isso se chama santificação. Um processo que nós precisamos ter iniciado ele lá no dia em que nos convertemos, e vamos completar ele lá no dia que o Senhor nos chamar para a morte, ou voltar para buscar a sua igreja. Porque santificação é um negócio que não acontece de uma vez. Não é? Você abre mão de conceitos mundanos deste século, aos poucos, e isso se chama santificação, e a cada dia você vai abrindo mais mão desses conceitos. Depois você leia na sua casa Efésios capítulo 4, para alcançar a estatura de varão perfeito diante de Deus. Esse termo, estatura de varão perfeito, aparece em Efésios 4. Aí lê lá na sua casa depois. Porque santificação é um processo. Eu não vou conseguir abrir mão de tudo deste mundo de uma vez, mas eu consigo dia a dia abrir mão um pouquinho. Agora, vamos voltar aqui, ó. Eu só vejo Deus quando eu entro nesse processo. Isso me ensina muito, porque quer dizer, olha que o amor de Deus por nós é fantástico, irmãos. Quer dizer que para eu ver Deus eu não preciso ser perfeito. Que Moisés precisou ser quase perfeito para ver. João precisou ser quase perfeito para ver. A igreja não, nós hoje não. Você não precisa ser perfeito para ver Deus. Você tem que estar lutando contra as coisas deste mundo todos os dias. Não quer dizer que você pode continuar pecando, não. Mas quer dizer que cada dia você está vencendo meia, 10% melhor pelo menos. Se nós não entrarmos nesse processo, nós não veremos a Deus. A santificação envolve abrir mão das coisas deste mundo, deste século. Irmãos, nós fomos chamados para ser sal da terra. Nós somos chamados para ser luz do mundo. Hoje é culto da vitória. Você só é vitorioso se você for sal da terra, se você for luz no mundo, se você fizer a diferença. Se você é um igual, você não agrada a Deus. Isso é santificação. É quando nós não aceitamos o que este mundo impõe para a gente. Não é porque todos fazem que nós também podemos fazer. Não é porque todos vão que nós também podemos ir. Não é porque todos comem que nós também podemos comer. Nós não podemos ser a Maria que vai com as outras.
Senão, vai todo mundo para um lugar só, o inferno. Santificação engloba esse abrir mão do mundo, e santificação engloba comunhão com Deus. Tudo que eu faço para ter comunhão com Deus, eu estou falando sobre santificação. Santificação é buscar aquelas palavrinhas-chave que você já conhece. Santificação é orar. Santificação é jejuar. Santificação é pegar a Bíblia para poder aprender dela, nem que seja um versículo por dia. O grande problema de algumas pessoas com a Bíblia é porque elas falam assim, não, o pastor falou que eu tenho que ler a Bíblia. Vou ler a Bíblia, vou ler Gênesis, vou sentar aqui e vou ler Gênesis. Não vai dar conta, vai desanimar. Na hora que tem que começar a falar que o fulano de tal casou com o fulano de tal e é filho do fulano de tal, você desiste. Na hora que você não começar a entender a coisa, você vai parar. Comece lendo pequenas porções. Mas se eu quero ver Deus, eu vou precisar entrar nisso. Eu vou precisar orar, eu vou precisar jejuar, eu vou precisar ler a Bíblia, eu vou precisar estar na igreja. Como que eu quero ver Deus sem estar na casa de Deus? Se você precisar de mim, preciso do Tiago, não é o pastor não, preciso do Tiago, porque você pode precisar do Rian, do André, do irmão Eurico, do Juliano, preciso do Tiago. O primeiro lugar que eu vou caçar o Tiago é na casa, não é? Preciso do André, não, eu sei onde ele mora, vou lá na casa do André, eu sei que ele sai do serviço tal hora, ele mora lá, vou lá. Quando a gente precisa de alguém, a gente vai na casa dela. Por que quando a gente precisa de Deus, a gente não precisa da casa de Deus? Se na inauguração do templo, ele disse a Salomão assim, 2 Crônicas capítulo 7, versículo 15, eis que os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Aí a pessoa precisa de Deus, não, eu vou ficar em casa. Se nós não nos santificarmos, não veremos a Deus. Tem que ter santidade. Nós queremos a nossa vitória. Nós queremos ver a porta abrir e a porta vai abrir. Nós queremos ver a cura chegar e a cura vai chegar. Amém? Nós queremos uma bênção e a bênção vai chegar. Há uma condição para isso, irmãos. Santidade. Nós não veremos a Deus agarrado no Netflix. Nós não veremos a Deus caçando só em rede social. Nós não veremos a Deus vivendo a nossa vida carnal, sendo iguais ao mundo. Nós nunca veremos Deus desse jeito, porque Deus não está aí. Deus está onde há santidade, onde há santificação. Ele disse em Levítico, e Hebreus repetiu isso por diversas vezes, sede santo, como o Senhor vosso Deus também é santo. Deus nunca esteve em um lugar que antes não fosse santo. Se eu quero ver Deus, eu vou precisar santificar o lugar, senão Ele não vem. Nós queremos ver Deus, irmãos, nós precisamos ver Deus. E a condição para vermos a Deus é santidade. O Senhor nos chama a santidade nessa noite. Pagarmos um preço talvez um pouquinho maior. A exigirmos de nós um pouquinho mais. Aproveite o início de ano. E cobre mais de você para a sua jornada espiritual, para a sua jornada cristã. Para o que você tem feito entre o dia que você aceitou Jesus até o dia que Jesus voltar. Chame a sua atenção para isso. Apóstolo Paulo disse que se julgássemos, Jesus disse, né? Se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. O apóstolo Paulo disse que em 1 Coríntios 11, no texto da ceia, que cada um analise-se a si mesmo. Eu não tenho que esperar o julgamento de ninguém.
Eu preciso saber me colocar diante do espelho espiritual e ser capaz de avaliar a minha vida diante de Deus. Aproveite o começo do ano para fazer isso, para se cobrar mais. Porque nós queremos ver Deus, mas não mudamos as nossas atitudes. Nós queremos a ação de Deus, mas o nosso comportar, o nosso jeito de ser é o mesmo. É igual de uma pessoa que não tem Deus. Para ver Deus, nós vamos precisar de santidade. Guarda essa palavrinha no seu coração. Se possível, escreva ela em algo que você vai ver durante o dia, para que você se lembre que você precisa de santidade. Isso não quer dizer que sua vida vai ser monótona, que você vai ter que parar de fazer um monte de coisa, não, muito pelo contrário. Isso significa que você vai ser muito mais feliz, sem algumas coisas que o mundo precisa para ser feliz. É muito melhor viver desse jeito. É muito melhor. A santidade não é uma frase com um monte de não podes, não pode isso, não pode aquilo. Não é isso que é santidade. Santidade vai muito além disso. Santidade é saber controlar aquilo que eu posso ou não fazer. Porque eu preciso colocar na minha mente, no meu coração, que a minha vida tem que ser para agradar a Deus. Pelo menos isso. Porque o que Ele já fez para mim foi demais. É tão pouco que Ele está me pedindo, não é? Viver a vontade dEle, como que se isso fosse algo ruim. Ele morreu no meu lugar. Ele escreveu meu nome no livro da vida. Ele lavou os meus pecados. Ele perdoou a minha dívida com seu próprio sangue. E tudo que Ele me pede é para que eu viva a sua vontade. E a gente encara isso como que se fosse ruim, né? Irmãos, é o melhor lugar que nós precisamos estar. Vamos viver em santidade. Vamos seguir esses conselhos dos apóstolos. Vamos tentar praticar algumas verdades dentro da nossa caminhada cristã, porque é isso que o Senhor espera de nós. Em nome de Jesus. Se coloque de pé. Vamos orar. Coloque a mão no seu coração. Até por ter passado mal aí durante essa semana, né? Não vou me aproximar de você para ungir você. Coloque a mão no seu coração, ore ao Senhor. Talvez você quer estabelecer aí um propósito de oração com Deus aqui nas quintas-feiras. Fale para Deus aí, né? Coloque no seu coração nesse momento. Fala para Deus te ajudar a ser mais santo, a ter mais disposição em servir, estar na presença dEle. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ore ao Senhor, meu irmão, porque antes da minha oração, Deus quer ouvir a sua, amém? Pai, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas, diante do Teu altar, e Te agradecer, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, obrigado pela Tua provisão, obrigado pela Tua ação, pela manifestação da Tua glória, da Tua graça sobre nossas vidas. Eu oro para que o Teu amor, o Teu poder, a Tua misericórdia continue sendo abundante sobre a vida de cada um, Pai. Nos ajude a sermos mais santos na Sua presença, é o que nós Te pedimos. Alerte o nosso coração a Te servir de forma melhor. Nos leve, Deus, para mais perto de Ti a cada dia. Nós queremos Te ver. E sabemos que toda santidade sempre vai valer a pena na Sua presença, porque o Senhor é galardoador daqueles que Te buscam. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pelos irmãos que aqui estiveram. Obrigado pelos irmãos, Pai, que nos acompanham de suas casas. Obrigado, Deus, pela Tua casa de portas abertas, mediante tantas dificuldades que estamos vivendo no mundo atual. Deus, em nome de Jesus, algumas cidades como Divinópolis já fechou as igrejas novamente. Em Bom Despacho restringiu a 50 minutos de culto. Em nome de Jesus, Deus, eu Te agradeço, porque essas portas estão abertas, o Senhor tem cuidado do Teu povo. Eu agradeço por estar aqui na Sua casa. Muito obrigado, Deus, por isso. Muito obrigado, Pai, que o Senhor continue cuidando, nos sustentando na Tua presença. Eu abençoo a vida dos irmãos que aqui estão, que a Tua graça e o Teu amor sejam multiplicados dia após dia sobre a vida de cada um na Tua presença. Alcança a casa,
a família de cada um na tua presença, cura aqueles que estão enfermos, abre as portas para aqueles que precisam de portas abertas. É o que nós oramos ao Senhor nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Meu irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o rosto dele e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém? Cumprimente seu irmão da esquerda, da direita, com a graça e a paz do Senhor. Desejo para ele aí um fim de semana abençoado.